A evolução de símios a sapiens, o delírio da cognição inventada. E de Jardias de Vasconcelos. Tudo remonta ao princípio da incausalidade, na evolução de todas as coisas. De símios a sapiens, quando todos eram primatas, em uma fase quase interminável da evolução. Em referência aos homens, todos eram hominídeos, hoje sapiens, devido ao fenômeno cognitivo como produção da cultura deturpada, tristes e depressivos. Portanto, nesta perspectiva, o homem sendo, do ponto de vista genético, denominado o terceiro chimpanzé, primeiro, o chimpanzé propriamente dito, segundo, o macaco bonobo, terceiro, Homo sapiens. A espécie cientificamente tem que ser entendida geneticamente, em análise ao DNA comparativo, chimpanzés, bonobos e humanos, é exatamente com o mesmo DNA, de tal modo como posso entendê-los como espécies diferentes, todavia como variação do único DNA, motivo pelo qual o homem é o terceiro chimpanzé. Simplesmente somos primatas com uma evolução cognitiva terrível, pelo fato de contemplarmos o nada como Deus e acharmos normais a riqueza e a pobreza. O que devo dizer? Me ajude a refletir. De comedores de carniça, cheia de vírus e bactérias, a fabricadores de aviões, a triste história do terceiro chimpanzé. Com efeito, aquele que admite 85% do PIB mundial como produto do neoliberalismo pertencer tão somente a 1942 pessoas, motivo dos bolsões de pobreza e miséria. A única evolução foi de fato biológica. Todavia, como tudo isso aconteceu, quando não estava previsto na evolução o surgimento do Homo sapiens, um produto acidental no caminho evolutivo. Um grupo de primatas adentrou-se à savana, teve que erguer a cabeça para ver à distância os devoradores, fenômeno repetido há 1 milhão de anos, resultou-se no bipedismo. O bipedismo possibilitou o nascimento das cordas vocais, responsáveis pela produção do som, que evoluiu para a linguagem. Hoje, cognição construída, nesse instante, surgiram os hominídeos. Portanto, o que podemos esperar de um chimpanzé? A nossa tristeza de evoluirmos devido à carne podre como comida?
o instinto humano como fundamento evolutivo exatamente igual aos primatas, porque somos uma variação dos referidos. Os chimpanzés nunca contemplaram os deuses, no entanto, praticam pedofilia e estupro. Antes do Homo sapiens, todos eram primatas, prosímios e antropóides, sendo que há 24 milhões de anos surgiram da evolução do primeiro DNA mater, os pungídeos. Portanto, a família dos grandes macacos, gorilas, chimpanzés, orangotangos e gibões. Há 8 milhões de anos apareceram os proto-hominídeos com características de símios e de Homo sapiens. 7 milhões de anos, símios e sapiens separam na linha evolutiva, seguindo a própria evolução. No entanto, a história genética retrocede ao princípio da origem de todas as coisas, quando o infinito era vazio, frio e escuro. Com efeito, a produção do gelo, em uma revolução química constante, possibilitou a evolução da matéria para o átomo quântico. Portanto, o nascimento de bilhões de galáxias compostas por intermináveis mundos paralelos em um pequeno planeta, o mais solitário de todos, por estar em uma distância razoável do Sol, possibilitou a origem da vida. Deste modo, além de sermos a evolução de primatas, somos produtos do infinito, vazio, frio e escuro, na produção do gelo. Em última instância, a nossa essência, como existência, é o próprio infinito vazio, frio e escuro, o mais profundo nada. Entretanto, tudo isso vai acabar quando no infinito exaurir a energia de hidrogênio produzida através dos grandes sóis. Todas as formas de matéria voltarão a ser tão somente gelo, como no começo, pelo princípio da incausalidade. A matéria acaba e recomeça interminavelmente em trilhões de anos. O Homo sapiens, uma acidentalidade de um planeta que também será extinto. Possivelmente, nunca mais serão repetidos os contempladores metafísicos. Pergunto, qual a razão de acreditarmos em um espírito criando tudo, o céu e o inferno, a ressurreição e a teoria da reencarnação, justificando a própria miséria sapiens como ética procedente, a não ser o delírio da produção cognitiva não científica. O pior, referendar loucos dirigindo nossas instituições
a pergunta fundamental: por que somos delíricos? Devido ao atraso da revolução científica em todos os campos, todo delírico é um polimateico. Tudo isso vai acabar muito brevemente, pois, em relação à evolução, não existe tempo histórico. O infinito voltará ao seu fundamento original, vazio, frio e escuro. Entretanto, em direção às novas reconstituições, magnífico mundo quântico. Qual o futuro do homem? Um conglomerado de gelo. Questiono qual a razão de contemplarmos os deuses? O delírio de uma cognição dissimulada, conflitiva e atrasada culturalmente. Em síntese, a fé impede a revolução científica em todos os campos críticos da evolução das ciências. Qual o caminho para a evolução do mundo? O ateísmo epistêmico humanista. Deste modo, fora do referido, haverão tão somente ignorância e miséria. Tem sido desse modo a trajetória das nações que optaram por ter crença em um Deus. E de Jardias de Vasconcelos,